menos e por aí vai, né? Então, em off vai, mas on não tá gravando não. Pior que tá. Já tá? Tá gravando, mas... Não, o cara profissional é outra pegada. O cara tá acostumado a falar pra um monte de gente. Isso é verdade, muitos anos aí. Então eu vou fazer a abertura. Receitas e distribuição. A conexão com os investidores. Estratégia, dados e decisão na hospitalidade. Bem-vindo ao 360 Talks, o nosso podcast. Eu sou Luiz Eduardo, mais conhecido como Du. E hoje, esse episódio, eu tô falando, mas é o Alex. Ele normalmente quer pegar a minha fala. Então, vai lá, fala. Posso falar agora? Por favor. Alex Terras, né? Ele não me apresentou, mas... Hoje o nosso episódio vai tratar sobre estratégia, tomada de decisão. Eu acho que pegou. Né? Pegou, né? Passou. Vai de novo aí. Vou, aí. Temos o corte. Posso contribuir para isso? Você vai cortar? Pode falar. Não, então. Ele nunca corta, ele sempre ferra. Não, se falar merda, vai pro começo. Isso. Acho que um bom tópico é falar otimização de receita. Isso dá uma Legal. ampliada, entendeu? Está começando mais um 360 Talks, o nosso podcast. Eu sou Luiz Eduardo, mais conhecido como Du. Estou aqui com Alex Terras. Agora foi. A gente vai falar hoje sobre otimização de receita num dos setores aí mais movimentados da economia, que é o da hospitalidade. Vamos falar de Revenue Management. Você viu em inglês? Distribuição, carreira e como dados e estratégia se transformam em confiança para investidores. Alex. Hoje a gente está recebendo aqui o Fernando Tochetti, diretor de Revenue Manager e distribuição da Bourbon Hospitalidade. Muito bem-vindo, obrigado por estar aqui conosco, ter aceito o convite e vamos ter um bate-papo aí sobre o que é esse cargo, né? Tão importante aí que hoje você ocupa aí, que eu acho que está todo mundo aí ansioso e curioso para saber quais são as responsabilidades e atribuições aí do cargo. Muito bom, boa noite. Prazer estar aqui com vocês, muito obrigado pelo convite. Já conheço o Du aí de algum tempo e batendo um papo, chegou à conclusão, o que você faz, né? O que é isso? Como que é? Porque o pessoal já sabe que eu trabalho em rede de hotel há muitos anos, mas efetivamente o que é isso, né? Vou começar. Até hoje minha família não sabe o que eu faço. Então eu não sei se a gente vai conseguir aqui, em 30 minutos, 40 minutos, explicar. O que todo mundo acha é que eu trabalho na CVC. Propaganda, hein? Guilherme Paulos, Rodrigo Galvão. Que todo mundo acha que eu vendo pacote de viagem. Né? Porque, claro, você quer fazer uma viagem, você está sempre viajando... Tá sempre em hotel, trabalha em hotel, o que é isso? Liga pro Fernando e pede desconto Isso, no hospedagem. Eu ia falar isso. A gente tem amigos em comum Exato, que fazem isso. Eu fazem falo, não faz isso. E assim, tô indo pra Europa, consegue um desconto pra mim? Já arruma uma Vai lá, passagem. www Google, né? Quanto você consegue pra mim no Carnaval do Rio de Janeiro? Mas enfim, vamos lá. Falando um pouquinho do início aí, de como isso aconteceu, para poder depois contextualizar e entrar um pouco no cargo, né? Sempre minha veia foi comercial, vender. Acho que isso é um pouco natural meu e natural da maioria das pessoas. É que muitas se cansam, desanimam, não é fácil bater de porta em porta, etc. e tal. Então eu comecei lá com 14 anos vendendo produto eletrônico, passei por outras. E estava vendendo veículo, uma concessionária de veículos. Todo mundo sabe, vendedor do carro, etc. e tal. E um belo dia, uma tia minha, que trabalha no turismo há muitos anos, Eliana,
ela me falou assim, olha, vai ter uma seleção para ser vendedor de uma rede de hotéis. Você não quer ir? Eu conheço lá uma pessoa e eu te coloco lá na entrevista, no grupo que vai fazer a entrevista. Eu falei, pô, o que é isso? Falei, bom, vamos lá. Né? O que é? E eu imaginei que seria igual corretor de imóveis. Falei, bom, acho que vender hotel, arrumar um comprador para o hotel. Vamos lá. Bom, fui para a entrevista, sem saber de nada. Tentei, naquela época não era Google, né? Então, não. Vamos desconsiderar um pouco isso, mas... Então, tentei descobrir um pouco o que era, mas não sabia muito, tinha muita referência, etc e tal. Bom, chegamos lá, fez uma dinâmica de grupo, aquela história. Bom, você vai começar aí. Tá bom, o que é vender hotel, né? Então, a explicação inicial foi, o hotel precisa ter hóspede. Como que ele chega no hotel? Ele pode passar e olhar, eu quero ficar nesse hotel. Ele pode procurar um anúncio, ou você, como vendedor, pode buscar esse cliente. Aonde? Você vai falar com empresas, você vai falar com agências, você vai falar com operadores, e vai fazer essa conexão, para quando o cliente quiser ficar no hotel, ele lembrar do seu hotel. Simples. Vamos lá. Se eu sou vendedor, eu vendo. Exato, vamos em frente. Aí me deram uma lista, que parecia a lista da Páginas Amarelas. E falaram, começa a ligar aí do A em diante, né? Aí comecei a ligar, o primeiro desligou na minha cara. E era ligar mesmo, não tinha WhatsApp, não tinha nada. O segundo, nunca mais me liga, esse hotel é ruim, que não sei o quê. Eu estava numa rede de hotéis, não vou falar o nome, preservar, né? E eu comecei a entender que eles me deram a lista de clientes que não compravam mais o hotel. A famosa lista de clientes inativos ou clientes perdidos. A lista negra. A lista negra. Aqueles que não voltam mais. Não era a lista amarela, né? Exatamente. Bom, ok, vamos lá. Mas isso é uma grande escola. Com certeza. Porque eu comecei com não. Não quero, não gosto, já estive, odiei. E por aí vai. E daqui a pouco não vira um sei lá, um talvez, um vamos para lá. O que a gente pode fazer? E vamos lá. Começamos, a coisa começou a produzir, começaram a me dar mais empresas, fazer uma carteira. Então você começa a visitar as empresas e fala com quem? Gerente de marketing, RH, secretária de presidente, secretária de diretoria. Na época elas tinham muito poder, porque o presidente vai viajar, ele falava, arruma um hotel para mim do Rio de Janeiro. Era ela que ligava e reservava. A gente está falando de uma era pré-internet, né? Então tinha esse meio que eu tinha que falar. E quando eu ia nas agências de viagem, era o emissor, aquele cara que atende o cliente, era o dono da agência, que conhecia fulano. E assim a gente foi construindo um pouco do que é ser um vendedor. E aí muitas vezes quando as pessoas me perguntam, eu falo assim, você trabalha numa empresa? Sim. Você já foi a alguma reunião em algum hotel pela sua empresa? Sim. Falei, então, para ela acontecer lá, falaram com alguém como eu. Então, aí você começa a dar um pouco de... Você deixa tangível para a pessoa. É verdade, porque se você for... Eu quero fazer uma reunião em Porto Alegre. Que hotel? Quem conhece? Então, você começa a ter uma conexão com a pessoa. Entendi. Então, uma vez eu fui na convenção da minha empresa, ou eu fui num aniversário, eu fui num casamento, num hotel, eu fui em qualquer coisa que seja. Então, conversaram com alguém como eu. E você tem algumas vertentes disso, que é o vendedor de rua, o que vai até o cliente, e o vendedor que está lá dentro, que é o que recebe a demanda. E aí você vai diversificando essa estrutura, alguns têm mais de rua, uns têm mais internos. Mas efetivamente vender o hotel é isso, você tem que ocupar o espaço. Com quem? Qualquer cliente. A passeio, a trabalho, a negócios, e aí depois a gente entra um pouco mais nas estratégias, que eu acho que mais para frente a gente pode falar mais. E como é que foi esse desafio né? Acho que a gente está falando de dois mundos completamente diferentes, né? Primeiro você recebeu a lista negra, que acho que deve ter te criado uma armadura, uma casca grossa, né? Isso. Que você aprendeu a lidar com todas as oposições, né? Objeções possíveis. E aí vem a era da internet. Melhorou ou piorou? Melhorou por um lado muito, né? Porque trouxe o hotel para frente das pessoas. Porque antes eu via com um catálogo, a gente falava de um folder. Um folder. E aquilo era uma foto, muitas vezes de 10 anos atrás. E quando a pessoa chegava lá, não era nada daquilo, ou não estava igual a foto, então era um pouco caótico.
a tecnologia trouxe proximidade do produto, então hoje você apresenta o produto, você tem até óculos virtual que faz tour virtual, o site, tudo isso. O que a tecnologia mudou foi o relacionamento. Antes você tinha muito mais calor humano, você era muito mais... Era você e o comprador. É o Fernando, né? Exato. Você está ali na frente, você era recebido. Isso não é que você não é recebido, mas diminuiu. Sim. Porque hoje está tudo à palma da mão. Então, ao longo dessa transformação, a gente percebe que todo mundo tem mais acesso, né? Todo mundo tem mais condição hoje de reservar um hotel em Hong Kong, agora. Mas tem também o lado ruim, né? Que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, que é a distribuição. Que aí é uma teia de aranha, que é muito complexo de explicar para quem não é da área, e explicar principalmente para os investidores, e que geralmente também não são da área. Eles investiram por ser um hotel por algum motivo e não entendem esse métier. Então a tecnologia, claramente, ela trouxe maior possibilidade, um leque infinito de possibilidades, mas ela traz também, vem um ônus junto disso, que é um emaranhado de distribuidores no meio, de tarifa que está lá na China e você nem sabe, fotos circulando por aí, críticas real time. Você não sabe mais também o que é verdade e o que não é verdade. Exato, tem também isso, tem coisas que são feitas de propósito e tudo mais, para ganhar alguma vantagem. Então, ela tem o ônus e o bônus, como em qualquer área, mas a tecnologia ajudou muito a parte de hotelaria, que ainda, digamos que caminha, né, alguns anos atrás de companhia aérea. Uhum. Né, porque a companhia aérea ela depende essencialmente da tecnologia. E o hotel ele também depende hoje da tecnologia, mas o hotel, se você tiver uma porta, uma cama, um chuveiro, tudo é um hotel. Né? Agora um avião é diferente, ele depende da tecnologia para voar, etc. E tal. Então a hotelaria ela está alguns anos atrás da aviação, porque a aviação ela sempre precisou de tecnologia e tudo mais. Uma referência que eu faço, porque o nosso objetivo é ser igual como eles, né? Em tudo. Porque tudo que a gente está dando um passo aqui, você vê a aviação já fez. A parte de tecnologia, distribuição, revenue, é tudo diferente. Então, mas hoje a hotelaria já melhorou bastante. Então, posso dizer que... Está muito mais profissionalizado. Muito né? mais, muito mais. E a gente começou pela sua história, que é, na verdade, a história de venda de todo mundo, né? Você começa com não, começa a entender quando você consegue um sim, pô, o que eu fiz esse sim? A construção do bom vendedor, né? E aí eu entendo que dentro da hotelaria, da venda, em algum momento você teve uma virada. Sim. Qual foi esse ponto de virada? Isso, vamos lá. Bom, como eu falei aqui, comecei com vendas, sem saber de nada. Busquei formação na área, hotelaria, mas não era muito o que eu queria. Como bom vendedor, eu fui para onde? Para o marketing, né? Então, me formei em marketing, porque tinha tudo a ver com vendas, comunicação e tudo mais. E ao longo dos anos, as posições que eu fui passando nas empresas, vai crescendo, né? Você deixa de ser aquele simples vendedor, passa a ser o gerente da equipe, passa a ser um regional, passa a ser um vendedor nacional. Você começa a olhar mais para estratégia do que para execução. Então eu passei, em determinado momento eu me vi, mas eu não ia mais ao cliente. Uhum. Eu direcionava as equipes, eu direcionava a estratégia dos hotéis e eu lidava com os investidores para depois explicar a estratégia que foi executada. E aí de diversos níveis. Então eu comecei a perceber que a minha carreira naturalmente, por conta da minha posição, ela foi mudando de vendas para estratégia. Não que não tenha estratégia em vendas e nem que não tenha vendas onde eu faço. Uhum. Mas é que assim, eu parei de estar na frente do cliente, falando do hotel, para estar atrás, determinando para onde vamos, qual o caminho, o que fazer, aonde atacar, os segmentos do hotel, porque o hotel é uma fatia de segmentos. Então eu falei, bom, a coisa está mudando. E na empresa que eu trabalho atualmente, houve uma oportunidade para assumir a área e que recebi o convite do nosso presidente para definitivamente fazer a transição do departamento comercial para o departamento de Revenue Management, que a gente chama lá de receitas, e distribuição, que são duas áreas ligadas, que não vivem sozinhas,
mas que tem suas nuances um pouquinho diferentes. E vou cortar aqui, que acho que a gente falou, a gente vai dar risada do que você comentou lá atrás, que é que nem minha família sabe o que eu faço. É por aí. E o que é Revenue Management na Isso aí, prática? na prática. Porque muita gente escuta falar de receita, de distribuição, porque não só em hotelaria, né? Sim. Receita e distribuição de várias coisas, né? Mas não entende o peso estratégico, inclusive, né, desse cargo, de diretor de... Ou até o modelo, né? Que imagina que talvez o hotel tenha aí, né, um português, né, um sócio proprietário ali atrás, né? Não, né, uma relação com investidores, né? Isso. Porque o hotel você pensa que é esse, né? Né? Um dono ali, Né, um né? dono. Um dono, mas tem- 3 donos, uma família, né? Então, o sempre- que é Revenue Management? Olha, o conceito de Revenue Management, ele virou até um jargão já dentro da hotelaria, mas para fora a gente tem que falar. É vender com o preço certo, no momento certo, para o cliente certo, pelo canal certo, com a maior rentabilidade. Ou seja, o produto que está aqui agora, ele pode estar com um preço, que amanhã ele vai estar com um preço maior, depois de amanhã ele vai estar com um preço menor. Eu estou falando com uma pessoa que está viajando sozinha, é um preço. Uma pessoa que está em família é outro preço. Um dia da semana é um preço, outro dia de semana é outro preço. O feriado é um preço, é outro preço. E mais do que o preço, porque todo mundo só pensa que é flutuar preço, é a melhor margem. É lá na linha final. Então, a função do Revenue Manager de um hotel, de uma companhia aérea... É melhor a sua família não saber o que você faz Você mesmo. entendeu? É difícil. A melhor é trazer a maior rentabilidade do negócio. E é um negócio muito pulverizado, né? Porque você tem, como eu sempre uso o exemplo da aviação, como você tem no hotel, você tem vários segmentos. O que são segmentos? Eu tenho empresas, eu tenho operadores, eu tenho eventos, eu tenho aniversário, eu tenho casamento. Eu tenho caminhos que o hóspede vem. Ele vem para a cidade para participar de um congresso. Ele vem para participar de um evento dentro do hotel. Ele vem para um show. Ele vem para um concurso. Tudo isso são segmentos que a gente tem que trabalhar porque eles são diferentes. O momento da compra, o momento da escolha, o caminho que ele escolhe para comprar é diferente. Então eu tenho empresas que fazem um RFP, um Request for Proposal, uma vez por ano. E você tem que trabalhar com ele, para que naquela janela de oportunidade ele te abre um sistema e você coloca a sua oferta como se fosse um leilão. Um leilão. Mais ou menos. Aquilo tem um pré-requisito, o hotel tem que ter X, Y, Z, etc, internet, tudo o básico. E você é aprovado. Você é aprovado, todos os funcionários daquela empresa passam a ter que usar o seu hotel como preferencial. Porque a empresa, o departamento de compras, criou um processo de centralização da demanda. Quando ele centraliza, ele ganha em preço, mas ele também, hoje em dia, é muito importante segurança, a localização, todos os benefícios que tem em volta. Porque o que adianta um executivo viajar, fazer uma reunião importante, ou viajar, por exemplo, ele viaja hoje, uma reunião amanhã, e ele dorme mal. Ou ele não tem uma internet para terminar uma apresentação que ele vai mandar no dia seguinte. A reunião vai ser ruim, né? Então, as empresas têm um sistema que elas fazem um diretório de hotéis. Então, esse é um segmento. E qual é o lead time de vendas desse segmento? É diferente de uma pessoa que está a lazer. Você está programando com a família para a Disney. Você vai programar com 6 meses antes, um ano. Está programando o Réveillon. Então, tudo isso te traz o quê? Comportamento de compra diferente. O comportamento no hotel é diferente. O que eu tenho que ter para ter aquele hóspede? Eu ia perguntar isso, porque no custo, inclusive, isso faz diferença. Exatamente. Porque a família que vai para o hotel, ela vai ter, talvez ela tenha um consumo lá dentro. Isso. A gente foi para um hotel litoral norte aí, o cara, não, vocês podem a gente ia embora, fazer check-out, não, vocês ganharam mais 2 dias aqui. Aí eu falei para a Luciana, pô, a gente ficou. Falei, pô, a gente gastou mais com almoço, janta, Isso. cerveja, caipirinha, lanche, do que se tivesse pago a diária. É esse cálculo, você também é responsável por isso. Também. Todo hotel ele tem isso, ele tem um custo mínimo, um custo apartamento fechado, custo apartamento ocupado. Se você tem uma família, mais roupa de cama que lava, mais toalha que usa, mais amenities que são utilizados. Então a gente tem que fazer a junção de tudo isso e dizer, a estratégia melhor é essa. Para esse hotel, eu vou caminhar para eventos. Esse aqui é lazer. Esse eu tenho que ter um mix. Corporate, leisure, ou corporativo, lazer, eventos, tudo junto.
Então, a função do Revenue Manager é olhar tudo isso, olhar o comportamento de mercado, olhar os concorrentes. A gente tem ferramentas para isso. Então, eu tenho um set competitivo, onde que eu estou inserido. Muitas vezes é a região primária. Né? Se eu tenho um hotel, quando nós temos aqui um hotel na Barra Funda, eu olho ali a Barra Funda para ver que eu estou brigando mais ou menos pelo mesmo cliente que está indo lá por um motivo. Seja num show, nos lugares que tem show ali em volta, seja no Expo Center Norte, no AMB que tem congresso, eu estou brigando com eles. Mas eu tenho um resort que briga com hotéis no Brasil todo, porque vai fazer uma convenção. Então eu tenho que mirar e saber com quem que eu estou lidando. É região primária, secundária, terciária? A gente tem ferramentas que veem isso. Né? Então, às vezes, aí também ferramentas para a gente parear também isso, porque eu não vou concorrer com qualquer um. O posicionamento é muito importante. Então, o Revenue Manager faz isso. Ele olha todas essas nuances, o pace de reservas, que é o ritmo das reservas. Então, assim, você olha agora para os próximos meses, os hotéis estão vazios. Mas como que eu sei que eu tenho que cobrar mais caro em setembro? Porque eu sei que vai ter o show Rock in Rio, por exemplo. Então, eu já estou cobrando mais caro agora. Mas está vazio ainda. Porque quando vão entrar as reservas do Rock in Rio? 3 meses antes. Quando vai entrar Réveillon? Então, tudo isso ele tem que mapear e ele trabalha com esses dados o dia inteiro. Olhando o mercado, interno. Tem hora que você pega um hotel numa situação mais difícil e fala, esse mês é pagar a conta. Né? Então, vamos fazer uma estratégia de precificação, abre canal, fecha canal, abre apartamento, fecha apartamento, porque você precisa equilibrar. Tem aquele que não, já está para cima. Agora é os últimos apartamentos. Joga lá 10 mil reais a diária. Se entrar, entrou. Então, isso lembra um pouco companhia aérea. Por isso que eu sempre falo. Comprou antes, mais barato. Comprou mais perto, mais caro. Tá Nem muito sempre. perto. Às vezes perto é mais baixa. barato, porque Só tenho dois assentos. assento vazio e apartamento vazio não volta atrás. Então, hoje, na companhia que eu trabalho, são quase 4 mil quartos. Se eu dormir hoje com 3 mil, eu não recupero. Se eu dormir com 1.000, 3 mil, ficou para trás. Né? Então, é muito perecível, usando uma analogia de fruta e tal. Mas você não volta atrás. Você pode tentar recuperar um pouco da margem. Mas tem um limite de, por exemplo, eu consigo fazer uma reserva para 2027 hoje? Geralmente, a gente coloca um ano à frente. Tá. Por uma questão de proteção de preço. Eu não sei como é que vai estar lá. É difícil essa previsibilidade, Exato. né? É, porque você está aqui no Brasil. Inflação, eleição, uma série de fatores que influenciam. Mas aí, ainda mais num sistema que você tem lá, que é de resort, que você tem outros custos, né? E na companhia a gente tem resort e tem hotel corporativo também. Dos 24 hotéis, eu tenho hotel desde 7 quartos até de 570. Então é muito heterogênea a companhia que eu trabalho hoje. E essa reserva também no corporativo funciona. Eu consigo reservar com um ano antes também. Geralmente, sim. A gente faz mais ou menos um ano, às vezes carrega o preço até o fim do próximo ano. Então, de hoje é 1 ano e 10 meses. E o cara está reservado sem pagar. Existem regras diferentes. Tá. Dependendo do período, o Réveillon eu vou cobrar antes. Ok. Aí tem as regras de cancelamento, Então, reembolsáveis, não no show, reembolsáveis, okay. no show. Né? Eventos, contrato. Contrato reza cláusulas de cancelamento, de redução e por aí vai. Então, o que acontece? A gente tem que viver nesse emaranhado de dados, mercado, pressão interna, meta, né? E criar a melhor estratégia. Clima, sazonalidade, Chuva, tudo isso implica. Tudo isso implica. Nós temos um hotel que abriu o sol, enche. Choveu, começa cancelamento. Então você tem que fazer uma estratégia em cima disso. Você está falando, minha cabeça está fervendo. Você tem que pesquisar isso ou você tem um especialista para cada um ou são ferramentas? Não, a gente tem as ferramentas e eu tenho especialistas no meu time, né? Metodologia, comportamento. Que eles olham, a ferramenta dá tudo isso e eles também têm que olhar. Então tem uma série de itens que eles olham todos os dias, quanto que cresceu para o fim de semana, quanto cresceu para o outro fim de semana, qual que é o limite, quanto que vai ter de ocupação, quanto vai ter, qual o melhor preço. Eles têm que fazer esse equilíbrio e nem sempre é a melhor estratégia. Você está olhando o cenário daquele dia, o dia seguinte mudou. Aí acontece alguma coisa, tem um acidente na estrada, começa cancelamento. O que a gente faz? Não, você tem um evento que não está mapeado, Exato, né? evento que não está mapeado. Acontece muito com concurso isso. Exato. Abre o edital, de repente um concurso, aí de repente 20 mil pessoas estão procurando hotel naquela cidade. Sim. Um exemplo grande foi o show da Madonna, né, no Rio, que ninguém esperava. Sim. E abriu assim, um mês para frente, quando anunciaram. É porque não teve venda de ingresso. Não, então, o hotel lotou em 20 minutos. 20 minutos estava lotado. Só um comparativo. O que você enxerga hoje, Airbnb e hotel? Isso. Machuca o hotel ou são perfis diferentes? Eu acho que são perfis
no geral, eles são diferentes, em algum momento eles se encontram, mas a gente tem que saber trabalhar, não tem jeito. É igual o Uber para o táxi, não tem como, o iFood para os deliveries normais. Eu acho que o Airbnb ele complementa a oferta, é uma outra característica, envolve mais risco, né? Então, hoje tem um modelo mix aí que chama Short Term Rental, que são apartamentos que são lançados para ser como hotel, mas que é para mínimo de 5 noites. Você não reserva com uma noite só. No final é um hotel, mas ele não tem muito serviço. Então, no começo, existe um experimento, as pessoas vão, as empresas usam, mas depois o funcionário está lá e queima a lâmpada do quarto. Não tem para quem recorrer. Ele está no Airbnb, o ar-condicionado para. Eu fiquei em Barcelona agora, num modelo desse, num grupo grande lá em Barcelona. Acho que eles têm quase 3 mil quartos na Europa. E é o que você falou, eles têm o serviço, mas o serviço demora. Isso, não é imediato, né? Então, com o tempo, isso vai se ajustando. Você percebe, começa a identificar os perfis. Tem aquela empresa que, vou dar um bom do melhor, aquele funcionário que está ali custa milhões a decisão que ele está tomando. Ele não vai jogar fora por causa de uma diária de um hotel. Sim. Mas tem aquele que o cara está indo fazer um reparo em alguma coisa que é um outro perfil, né? Então, o mercado tem espaço. E o Airbnb trouxe um fator interessante, porque com o Airbnb a oferta de hospedagem aumentou muito e diminuíram os novos projetos de hotéis, por uma série de fatores, não é só esse. Consequentemente, com o crescimento da economia ao longo dos anos, você começa a ter uma demanda maior. E isso traz o quê? O fôlego para o RM, que a gente fala, para o Revenue Manager. Por quê? Você começa a ter mais demanda do que oferta. Para nós e para o investidor é o melhor cenário. Sim. Que aí você chega num período de Fórmula 1, a tarifa está lá em cima. Você chega em períodos que tem... São Paulo chega a ter 4, 5 mega congressos juntos. Um no Expo Transamérica, outro da Imigrantes, Expo São Paulo, Imigrantes Expo, AMB e Center Norte. A cidade lota, você não encontra apartamento. Mas isso é um reflexo. Aí pode migrar para o Airbnb ou pode migrar para um STR, mas o mercado vai se ajustando e os bons players permanecem, né? Sim. Tanto que tem companhias que abriram lados olhando esse mercado, essa vertical de longa temporada, que fala de mínima permanência. O mercado vai se ajustando e uma coisa que é muito claro para nós na companhia, na Bourbon... Eu ia falar isso agora. A gente está falando de companhia, mas fala para mim, que companhia isso, que é? A Bourbon. A Bourbon Hospitalidade, uma empresa que já tem mais de 60 anos. Hoje tem 24 hotéis em operação. Aqui no Brasil, 3 hotéis no Paraguai, Assunção, nós temos 2 hotéis e um hotel em Cidade do Leste e um hotel em Buenos Aires, que esse é muito característico, que eu já falo dele. Mas nós temos operações diversas, temos hotel em Fortaleza, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo, Campinas, Santos, Indaiatuba, Ponta Grossa, Joinville e Curitiba, naturalmente, uma empresa de origem paranaense, e a origem foi em Londrina, e de lá que ela foi crescendo, Foz do Iguaçu, Curitiba, São Paulo e por aí vai. É uma empresa familiar e que tem como principal missão o bom atendimento de excelência. E é aí que se diferencia, porque quem valoriza encontra isso na hotelaria, né? E o hóspede que não valoriza isso, ele tem outras alternativas, ele tem o Airbnb, ele não quer serviço. Sim. Ok, e está tudo certo. Ele quer dormir. Aquele que valoriza o serviço, ele vai encontrar. E é isso que a gente busca. É excelência em serviço, né? É o bem-estar dos funcionários, bem-estar com os investidores. Então nós temos um mix aí de missão, valores, que traz o quê? É o respeito, o bem-estar, retorno para os investidores e para os colaboradores. Então esse é o mote da empresa e tem um dos pilares que nós temos, principal, assim, que o nosso fundador falava, é o cuidado com o patrimônio, né? Então, a frase dele, eu não tenho como não falar a frase dele aqui, que as coisas que não precisa ser novo, mas tem que ter cara de novo, né? Então você pode ter algo que não é novo, mas ele tem que estar inteiro, ele tem que estar limpo, ele tem que estar organizado. Esmero. Né? Esmero, asseio, né? Porque é isso que traz de volta quem valoriza, né? E ele sempre falava que a Bourbon é uma empresa de receber amigos e os amigos que gostam fazem negócios e
voltam e trazem outros amigos. Então, é uma empresa que tem um mote, como eu falo, familiar, mas que olha muito para o futuro. Já temos uma governança corporativa muito forte, mas que a base de tudo é um bom atendimento. É isso que a gente busca. Bacana. Hoje a gente está falando em quantos investidores? São variados, né? Nós temos desde parcerias, como hotéis próprios, como hotéis que são os famosos condotéis. Mas empresas capital fechado. Capital fechado. Né? Os condotéis é um modelo que foi adaptado ali na década de 2000, entre 2002 e 2005, mais ou menos, que são prédios que as pessoas físicas têm um apartamento e ele tem uma gestora hoteleira que faz toda a locação e distribui os dividendos, né? O lucro entre os investidores. Isso Então é igual tipo, loft, Flat. Exatamente. Minha irmã mora num flat, né? Mas o dela não tá no pool. Isso, no Mas pool hoteleiro. tem outros... Paga direto pro proprietário. Ele não ela alocou. mora, então não tá. Ela mora, não faz então locação. Ok. Mas tem outros que estão... Isso. Que o cara lá tem 10 e ele coloca no pool. Isso. Aí tem uma gerente. Isso. Existem prédios que são 100% pool. Existem alguns que tem um mix. Tem gente que está fora do pool. Né? E tem aqueles que são mais fora do pool do que dentro do pool. São várias maneiras. Isso é uma história um pouco mais longa. Desculpem a garganta. Uma história um pouco mais longa, porque é um negócio que apareceu numa época em que era muito difícil ter recurso para construir. É uma maneira de você ter recurso para construir, porque você pulveriza o investimento. Sim. A pessoa compra um apartamento em sei lá quanto tempo, e você tem lá 200 apartamentos, você não precisa de um capital de banco, não precisa trazer um capital para construir, você constrói com o dinheiro da obra, igual um prédio residencial. Só que depois ele entra numa gestão hoteleira que faz toda essa gestão e distribui os lucros. Então é um mix, a companhia é um mix de investidores, mas com a mesma filosofia desde o hotel, que eu falei que eu ia falar a parte, né, que é um hotel de 7 quartos em Buenos Aires, que é de propriedade de Francis Ford Coppola, diretor do Poderoso Chefão. É uma casa que ele comprou para gravar um filme, o filme é Terto, ali na década, final de 2000, 2009. Qual o tamanho de um quarto desse? Não, é um quarto normal, uma casa de 1912. Né? Uma Você casa, chama consegue Jardim uma Escondido. foto pra gente colocar aqui no vídeo? Consigo. Bacana. Ele chama Jardim Escondido, a casa chamava. Então ele é o Bourbon Exclusive Jardim Escondido by Coppola. E é muito interessante porque surgiu de uma amizade, porque ele gravou um filme e ele ficou hospedado em Curitiba, no nosso hotel de Curitiba, conheceu o nosso fundador e eles criaram uma amizade. E ele tem por costume, quando ele vai gravar um filme, comprar a casa e morar numa casa. E depois subir hotel. Então ele já tem mais de um. Ele tem outros, tem em Roma, tem em Atlanta, tem em Belize. Não conhecia essa história. E é muito interessante que a casa dele, tem o quarto dele, tem as coisas que ele usou na época, e isso é preservado até hoje. É um hotel-museu. É como se fosse isso. Bacana Ele isso. fica em Palermo Sorro, né? É uma casa mesmo, uns 6 quartos na casa e um que a gente fala que é um anexo. E é muito interessante porque você vê os objetos dele mesmo, né? E ele faz a gestão. Lógico que ele tem intermediários, mas ele tem contato conosco frequentemente e tudo mais. Então é muito interessante. Não precisa ser agora, não. Não. Depois você me manda, eu coloco na tela. Ótimo, né? Eu estava procurando já. Não, então eu Mas tem percebi, sim. eu não queria te cortar. Não, tem sim. Então nós temos esse que... E aí que entra essa... Que eu falei que é muito heterogêneo, né? Então eu tenho um RM, que eu falo da minha área, um Revenue Manager, que ele tem que olhar para esse hotel e ao mesmo tempo ele tem que olhar para um hotel de 300 quartos. A estratégia é completamente diferente. O caminho que o hóspede compra, o objetivo é diferente. Quem está indo para o B, que a gente fala B de Bourbon Exclusive, ele está indo para um lazer e para conhecer a casa que foi do Coppola. Né? Geralmente são europeus e americanos. Eles compram por os caminhos mais digitais possíveis, sites, etc. Quem está indo para um corporativo, muitas vezes ele tem outros caminhos de fazer reserva, que é aí que a gente fala de Tem a distribuição. agência. Que aí é o emaranhado da distribuição, que é outra área que eu atuo, né? Que aí a gente pode aprofundar Eu tenho uma nisso. curiosidade, eu sou muito ignorante nisso daqui. Vocês viajam muito para hotel. É menos, eu não tenho muita nem paciência de ficar viajando. Normal. Você chama tudo de hotel. Sim. O que é a diferença? Hotel, resort? Não. É assim, o resort geralmente é um local
em que ele oferece opção de lazer, Tá. né? Porque ele vem mais para esse lado de lazer. Então ele tem conjunto de piscinas, ele tem spa, ele tem uma série de coisas que completam uma oferta de lazer. Só que os resorts, ao longo dos anos, perceberam que a demanda de lazer ela é muito sazonal, né? Tirando quando você tem resorts em Cancún, na linha do Equador, que é calor o ano todo, você tem resorts em regiões que fazem só calor no verão. E aí como sobrevive? Fecha e reabre. Então eles começaram a construir salas de eventos, que é para você ter um movimento intercalado. Tem época só de eventos, tem época de só lazer, tem época dos dois juntos, quando é no verão ou nas férias de julho. Então o resort ele é quando tem grande estrutura. Tudo é hotel, Tá. tudo é hospitalidade. Mas ele se diferencia por isso. E as companhias hoteleiras, ao longo dos anos, foram criando outras marcas, outros nichos, justamente para conversar com o público, que é questão de posicionamento. Então você fala, o que é o hotel hoje em dia lifestyle? É um hotel que ele é mais despojado, ele não é tão clássico, os uniformes são mais leves, e etc e tal, as comidas são mais leves. O que é um hotel clássico? Pô, todo mundo conhece um Copacabana Palace, etc. Um hotel clássico, que a pessoa até se veste para descer para o café da manhã. Né? O atendimento, né? O cara tá lá com a Isso, toalhinha, uma né? série de serviços agregados, mordomo, etc, etc. Então hoje, caiu um pouco por terra essa classificação 2, 3, 4, 5 estrelas. Você tem outros níveis. Você tem várias nomenclaturas. Mid-scale é o intermediário. É aquele que a tarifa é média, você vai encontrar um quarto padrão, um café da manhã bom, um restaurante médio. Esse é o mid-scale. Aí tem o upper mid-scale, que é um pouquinho melhor. Aí tem o upper, tem o luxury e por aí vai. Então tem várias classificações, porque as companhias começaram a perceber que como que eu converso com o cliente? As gerações vão mudando. Desde geração Z, a Y, etc. Eles querem coisas diferentes. Então você tem um portfólio diferente de hotéis para poder atender essa geração. Você tem aqueles mais emocionais, aqueles mais sérios, os mais quadradões. Isso depende do projeto, do que o proprietário quer ou do que a companhia está querendo para aquela cidade. Depende do estudo de mercado, é muito importante, o desenvolvimento do negócio. Ele vai olhar para essa cidade aqui, o máximo é um mid-scale. O ticket médio não comporta um hotel upper mid-scale ou um hotel de luxo. Então você não abre um hotel de luxo numa cidade pequena. Não vai ter gente para comprar aquela tarifa. É muito engraçado, fazendo a conexão com o avião, a companhia aérea. Eu estou falando isso porque eu vi hoje um videozinho, 10 minutos, estava explicando a mudança nas companhias aéreas da primeira classe, first class. E aí que a classe executiva ficava superlotada, faltava vaga, e a first class lá tinham 12 cadeiras e tinham 4 ou 5 ocupadas. Aí o cara comprava, eles terminavam vendendo mais da empresarial lá, e o cara ganhava esse upgrade. E aí eles mudaram as nomenclaturas. Eles tiraram a first class lá. Tem premium business, aí tem uma série hoje. Aquela que era para os empresários virou a primeira classe. E aí colocaram um assento com 3 centímetros a mais, virou um plus. Isso. Com 5 centímetros a mais. Business economy. Isso daí, business. E por aí vai. Foi o que você falou em relação às estrelas, isso, né? Isso. Então você desamarrou. Isso. Para poder mudar e ter versatilidade, né? Abranger mais gente. Então, nos hotéis corporativos, por exemplo, como que eu encho ele no fim de semana? Ele tem ocupação alta de segunda, terça, quarta e quinta. Sexta morre. Brasília é um exemplo. O que fazer com os hotéis em Brasília no fim de semana? Né? Porque Brasília lota só durante a semana. Então os hotéis começaram a criar os apartamentos família. O que é? Eles têm conexão, ou é no canto e você fecha uma porta, as duas ficam abertas. E aí você tem uma estratégia de divulgação que está atrelada ao marketing, a marketing é ligada diretamente ao revenue, né? Para você poder atrair esse cara. Porque você fala, o que eu vou fazer em Brasília no fim de semana? Tal. Tem gente que quer lá conhecer a capital. Mas aí ele tem 2 filhos, um maior, um menor, não cabe direito, cama extra. Pega um apartamento de família. Então os hotéis, no avião você tem mais limite, porque você tem um tamanho único, mais ou menos. No hotel não, você pode ter versatilidade. E aí os projetos foram diversificando por conta disso. Né? Então, para você atender um nicho de mercado. Se eu tenho um nicho extremamente corporativo, se eu tenho um nicho de lazer, eu preciso de mais cama de casal. Então, eu preciso colocar uma cama extra. Cabe?
Eu vou querer colocar aquela caminha de armar, aí chega uma pessoa do nosso tamanho, não consegue dormir direito. Não, então eu só vou ter o final 2, cabe cama extra. E aí a gente só vende Final 2. com cama extra no final 2, aí entra a distribuição, para eu colocar a pessoa certa no lugar certo. Né? Então, voltando lá ao tema de Revenue Manager, o marketing divulga para pescar. O Revenue faz a melhor estratégia para que aquele cara que venha pague o preço ideal daquele dia. E a distribuição é o que coloca na prateleira. Né? Que é eu digo que hoje é o maior desafio da área, né? É a distribuição. E depois tem que fechar a conta e apresentar para o investidor. Isso, aí vem o hóspede tem que ficar feliz, tal. E aí a questão de investidores que a gente cita é porque com o passar do tempo, né, o investidor começou a mudar um pouco também de perfil, né? Ele é mais interessado. Antes era uma pessoa que só queria saber do resultado. Tinha às vezes uma pessoa no meio, né, que gerenciava isso. Sim. Ao longo do tempo, pessoas mais jovens começaram a entrar nos negócios. A tecnologia trouxe mais, por exemplo, prestação de contas. Antigamente você recebia uma folha, hoje tem painel do investidor, boletim do investidor. Então tudo ficou mais transparente. E é natural que as pessoas querem entender, mas se deu isso de resultado, como que deu isso? Como que você chegou lá? Tem meses bons, tem meses ruins. Infelizmente não é 100% sempre. Então nós do comercial começamos a participar desses momentos. R acerta a precificação. Exato. Né? Não dá pra acertar E sempre, acontecem fatores E externos, tem fatores, cancelamento, tem chuva, tem queda de árvore, tem uma série de avião, problema de avião, com aviação que impacta diretamente a gente, com o aeroporto. Né? Você vê aí, Guarulhos essa semana ficou fechado por causa de drone. Foi. Né? Então, os aviões não saem, tem a história, manda para o hotel. Quem não sai? E aquele que o avião não pousou? Vai para outro aeroporto. Chega lá, ele vai voltar. Aí tem a questão da tripulação. A tripulação já excedeu o limite, então o avião não vai decolar. Manda as pessoas para o hotel. Então você tem fatores que vão mudando esse jogo, né? E a gente passou a fazer parte disso. E é um grande prazer muitas vezes falar com os investidores, porque existe uma distância entre eu construí o hotel porque eu quero X. Ele está me entregando X, mas como? Então a gente explica, as estratégias de vendas. Uma missão muito saudável, a gente não faz negócio por fazer, nossa filosofia é sempre trazer melhor qualidade, melhor entrega. Então, se eu quero ter um bom café da manhã, ele tem um custo. Se eu quero ter um bom atendimento, tem um custo de pessoas. Né? Então, a Bourbon não abre mão do bom atendimento. E aí, isso é muito trabalhado no dia a dia com os investidores e tudo muito saudável. A gente tem uma relação maravilhosa, a Bourbon nunca teve nenhum problema com nenhum tipo de investidor. Até porque o investidor, quando ele entra, ele está ciente dessa política, sim, né? Talvez sim. ele, inclusive, entre porque uma longevidade em ganhar sempre. Porque se eu tenho uma qualidade de atendimento que ela realmente é perpétua, o cliente vai voltar. O Bourbon hoje em Atibaia é all inclusive? Pensão completa. Pensão completa. Estratégia utilizada para um resort, para um hotel corporativo, ela é diferente? Isso. Ela é diferente no princípio de que quem é o cliente que eu estou trazendo para dentro. Né? Isso sem dúvida. Como eu falei no começo, o momento de compra, né? O que ele está fazendo lá, você tem hotéis corporativos que a pessoa só vai dormir. Né? Mas, no geral, as estratégias são... A entrega é muito parecida. Né? A entrega é muito parecida. Claro que tem um momento ou outro mais difícil aqui, mais difícil ali, porque é um mercado muito sazonal, como a gente fala, é um mercado muito que depende de uma série de fatores, mas no geral as entregas são muito parecidas. A nível de margem, a nível de resultado, satisfação dos investidores. A Bourbon não tem dificuldade com nenhum investidor, nunca teve nenhuma dificuldade. Existem situações de mercado, de encerramento de contrato e renovações, mas nós temos aí um portfólio muito saudável. Por quê? Porque a filosofia da empresa está calcada também no bom resultado e no bom relacionamento com os investidores. Fernando, eu já me hospedei algumas vezes, né, em hotéis que tem esse modelo de né, pensão completa, né? E eu fico observando aquela estrutura, né, com uma quantidade enorme de funcionário, uma oferta infinita ali de opções de refeição. Como é que essa conta fecha? Né? Você tem muito desperdício. Como é que eu imagino que deve ter um controle absurdo, né? Tem que ter um controle muito grande. Nós temos pessoas especialistas nisso, né? Então a gente tem já uma média de consumo por pessoa.
né? De quantidade por pessoa, dos itens, tudo que tem ali tem controle sanitário, o desperdício ele é controlado, né? E o desperdício principal se dá lá dentro da cozinha antes do prato sair, né? E é ali que é o maior controle. Nós temos uma área de gastronomia liderada hoje por um do membro da família, o filho do nosso presidente, que implantou um sistema de controle muito rigoroso de produto, de pratos. Então, tudo é muito bem feito, tudo muito medido, tudo muito calculado para isso, né? Mas, realmente, por exemplo, em Atibaia e Foz do Iguaçu, nós temos um sistema de pensão completa, né? Em Foz do Iguaçu ainda nós temos comercialização, que não é obrigatória a pensão completa. Então, eu tenho reserva só com café da manhã, reserva café e jantar e tem a reserva com as 3 refeições. Atibaia não. Nós temos um modelo somente com as 3 refeições. Parece que está tudo... jeito de falar, mão, né? Para quem está de fora, parece que está desorganizado, mas não está não. Está tudo muito controlado. Porque é ali que ganha o jogo. Se a gente não começar com essa filosofia desde o início, o dinheiro escorre pelas mãos. Então, você já está precificado. Já está precificado, está tudo precificado e tudo já conduzido de uma maneira que seja tudo controlado, né? Inclusive descarte de resíduos. A Bourbon já tem há muitos anos uma filosofia ESG. Antes dessa moda aparecer, moda não, dessa fase. Só, né, pra gente descontrair, o Du é um cara que não pode ir num resort. Né? Porque ele não. pegar uma pensão completa lá, ele vai tomar um chopp do hotel inteiro. Quando eu vou, ele tem que fazer cálculos novamente. A gente tem uma planilha ali, esse daí. Quando eu entro, fora da média. O Du chegou. Esse mês os investidores vão reclamar. Mas, enfim, como a gente lida muito com nível de excelência, de qualidade, né? Então, isso tudo está projetado. E tudo, nós temos horta, né? Nós temos itens que são produzidos nos próprios hotéis. Né? Bacana. Nós temos água. É o ESG. Isso. Né? Nós temos a água feita hoje no nosso resort de Foz do Iguaçu, de fonte natural. Nós temos reciclagem, então nem se fala, né, porque é um programa já muito batido. Mas nós temos vários programas que já há muito tempo funcionam na empresa antes de isso começar a ficar mais em evidência. Né? E a Bourbon pratica muito o S, né, com um instituto de responsabilidade social, que fica em Cambará, que é uma cidade do norte do Paraná, divisa com São Paulo, com Ourinhos, que o fundador construiu como uma retribuição a tudo que ele teve da sociedade. Então, nós já tivemos mais de 2.000 pessoas formadas em profissões, cabeleireiro, costureiro, etc. Temos uma vila de casas que ele construiu e cedeu para mães solteiras. Que bacana. Nós temos escola. Então, tudo isso já está funcionando lá há muito tempo e a gente faz muita questão de comentar, porque já trabalhamos isso de maneira muito natural. Na Bourbon, isso tudo é muito natural. Né? E ele fez isso para retribuir também pela cidade, que é a cidade onde ele nasceu. Inclusive tem um hotel lá, o Bourbon Cambará, que ele construiu para dar um presente para a cidade. É um dos hotéis que a gente administra. Então virou um ícone na cidade. É uma cidade de 25 mil habitantes e tem um hotel de 80 quartos, todo imponente, que você vê da rodovia, na frente da praça, do coreto da praça, né? Que foi um presente que ele quis dar para a cidade, que tanto deu a ele. Até porque dá emprego para metade da cidade. Virou uma referência na cidade, né? Porque além do emprego direto, dá o indireto. Isso, da região também, uma referência na região. Profissionaliza, né, a região. Isso. Né? E o Instituto funciona há muito tempo, basicamente com recursos próprios, está ligado ao Sistema S, mas basicamente com recursos próprios. E temos, inclusive, a página dentro do nosso site, tem como fazer doação e por aí vai. Mas a gente já trabalha isso há muito tempo. Quantos colaboradores hoje tem? Na casa de 2.500 colaboradores no total. E quartos? Quase 4.000 quartos. Caramba. Todas as noites. E roupa? Quantas roupas lavam? Isso é toneladas. Esse número eu não tenho de cabeça. Compra, então, de comida, toneladas. Você fala de 30 toneladas, 40 toneladas por mês, tranquilamente, de frango, de carne, facilmente isso. Supera. Quando a gente fala na Bourbon, a gente fala em complexidade. É uma rede, é muito grande, né? A gente conversou um dia, eu tomando um café. Eu e o Fernando, a gente toma café de vez em quando junto. Isso. Aí. Isso. Tá no nosso grupo do Café das 8. Isso. Cara,
um hotel lá, um resort, enfim, não sei. Quantas refeições podem ser servidas ao mesmo tempo? A gente comentou um negócio sobre Sim. isso, eu fiquei muito perplexo, assim, eu achei muito legal. A gente chega a servir 5.000 refeições diárias, 6.000 refeições diárias. Quando você tem eventos, principalmente o lazer, porque você serve café da manhã, almoço e jantar, nos momentos de lazer. Quando tem evento, é café da manhã, coffee break, almoço, coffee break, jantar, festa. Então, se você tem um evento de 2.000 pessoas, 2.500 pessoas, você multiplica isso pela quantidade de refeições. E é um negócio que eu costumo ficar observando, eu acho espetacular, porque parece nada sincronizado, né? Tem horário, né, para tudo, né? E é tudo muito regrado, né? Tem que ser. Nós administramos um hotel em Assunção, que é o hotel da Confederação Sul-Americana de Futebol, tanto que ele chama Bourbon, Gran Bourbon Comebol, Assunção. E ele tem o centro de convenções da cidade, é o maior, cabem até praticamente 4.000 pessoas em auditório. E nós chegamos a fazer lá um jantar de empratado para mais de 1.000 pessoas. Recebe Empratado delegações e torcedores ou só isso. delegações? Não, então, o hotel recebe delegações de futebol em geral, mas como ele tem o centro de eventos, muitos eventos corporativos, lançamentos, shows, e por aí vai. Tudo que pode acontecer no centro de convenções, e o hotel naturalmente hospeda, mas o hotel tem 168 quartos e o centro de convenções cabem quase 4.000 pessoas. Então fica um pouco desigual. Agora nós inauguramos um hotel anexo, que chama Rio Hotel by Bourbon, que é a nossa marca, digamos, mais nova, é uma marca em mid-scale, que ela tem esse tom mais despojado, mas sem deixar a qualidade de lado. E esse foi um hotel que nós construímos em 7 meses. Caramba! Que a gente não viu outro caso parecido. Por quê? Porque a Conmebol recebeu da FIFA a incumbência de organizar o Congresso Mundial da FIFA ano passado. Para isso, nós tínhamos que aumentar as acomodações para 250. E isso, assim, foi candidatura de um ano para o ano seguinte, né? Então, até você conseguir projeto, etc., desenrola, o hotel do zero começou e o primeiro hóspede entrou com 7 meses. Isso foi um recorde. E ele está anexo a esse hotel. E recebeu toda a delegação, recebeu todo o evento e hoje também nos dá apoio para os eventos que acontecem lá no centro de convenções e recebe treinamentos e tudo mais. E esse jantar que eu falei para vocês eu vou tentar inclusive mandar a foto porque você viu os pratos assim enfileirados antes de serem servidos, né? Porque é empratado e tem tudo junto. Tudo junto. Então é um batalhão de 300 garçons que entram pelas laterais, cada um com 5, 6 pratos por mesa. Isso ninguém vê, né? Isso ninguém vê. Isso é bonito de ver. É muito legal, é muito legal. Eu vou pegar as fotos e eu te mando. Que é um reloginho suíço funcionando, né? Tem que funcionar, tudo calculado, com temperatura. Outro dia nós fizemos um evento que foram servidos quase 1.000 tomahawks para todos. Aí tem que ser macho. Isso, juntamos 3 chefes nossos, porque temperatura e tudo mais. Então foi muito interessante ver também essa montagem. É uma sincronia. Isso daí não é fácil. Hotel é muito complexo. Quando você chega lá e fica hospedado, como você disse, não dá para entender o que tem por trás. Mas o hotel primeiro é 24 horas, né? Então, no mínimo, você tem 3 turnos basicamente funcionando, né? Você tem hóspede chegando e saindo em todo momento. Então, você tem hotel que você tem, por exemplo, você hospeda a tripulação, que sai 3 da manhã, porque ele vai voar num voo das 5, ele tem que se apresentar no aeroporto às 4. Aí você tem um café madrugador, que a gente fala, que é bolachinha, café, leite, só para ele não sair de estômago vazio, porque não dá para montar o buffet inteiro. Sim. Minha irmã era moça. Então você conhece muito bem isso aí. Eu já viajei algumas vezes também com ela e é um barato. Porque realmente tem uma série de serviços. Isso. Porque em função dos horários deles. Isso, tem geralmente a lavanderia, a camisa. Isso daí. Tá lá, entendeu? Então, assim, é um entra e sai. Nós temos um segmento que utiliza muito hotel, que é muito interessante, que eu descobri só na hotelaria. Que é o segmento que fala de offshore. Não tem nada a ver com aquelas offshore de investimento de Bahamas, não. É o segmento que é o segmento de exploração de petróleo. Porque uma plataforma, uma vez instalada, ela não para nunca, né? A extração, por causa da pressão do petróleo. E tem um conglomerado de empresas que trabalham junto à Petrobras para extrair esse petróleo. Então nós temos os tripulantes que ficam 14 dias na plataforma e 14 dias em terra. Para fazer a descompressão. Para fazer o trabalho. Né? Inclusive tem algumas séries que mostram isso aí. E isso é muito interessante, porque ele tem que se apresentar na noite anterior, dorme no hotel, porque o helicóptero tem hora marcada para sair para ir para a plataforma. E se ele perde, tem que ter um substituto, porque a plataforma não para. E isso foi
para nós, né, na pandemia, foi algo assim que ninguém previa. Por quê? Eles passaram a fazer quarentena dentro dos hotéis. Eles ficavam 14 dias trancados. A gente servia para não levar o Covid para dentro da plataforma. Então fazia teste todos os dias. Ficavam segurança para não deixar eles saírem. E a gente servia comida pela porta, literalmente. Só não dava para jogar, mas abria, entregava e saía, tudo de máscara. E isso foi em todas as cidades que tem essa característica, Rio de Janeiro, Vitória, Fortaleza. Isso foi assim, e a gente fechando o hotel na pandemia, porque tinha decreto, mas eles precisavam usar. Sim. Então foi uma confusão isso, legal, protocolo, etc e tal. Mas nós ficamos isso aí coisa de 1 ano, com essas tripulações ficando fazendo quarentena no hotel. Aí eles embarcavam, aqueles que saíam, ficavam de novo fazendo quarentena, trocando, porque eles não podiam sair para a rua, porque se contaminasse, tinha que substituir. E é uma mão de obra muito específica. O Brasil tem poucos brasileiros que são formados e fazem isso. Então tem muito, principalmente do leste asiático. Sabe que eu... Vietnã, tudo. Esse povo domina essa área de plataforma, os funcionários. Então você tem um pessoal lá da Malásia, daquele canto, que fica ali trancado no hotel. É coisa de maluco. Logo, logo a gente Coisa vai de trazer aqui nesse podcast, né? João Pedro, não vai escapar não, viu? João Pedro trabalha embarcado. É isso. Então ele tem O muitas problema histórias. é a nossa agenda, mas ele está lá no Rio, em Macaé, mas ele vai vir participar É isso. aqui do Então podcast ele passa também, por isso pra que eu estou falar falando, né? O normal se apresenta na noite anterior para garantir que estejam todos sãos e salvos na hora do embarque, né? Porque se deixar para embarcar no aeroporto, esquece. Mas na pandemia isso mudou. Aproveitando só o gancho, né? Você falou de, né, várias etnias aí, né? E vocês precisam reavaliar os cardápios de acordo com a sazonalidade de frequência? Sim. O cardápio muda. Tem que mudar o café da manhã, né? Os itens não se repetem. Porque se você fica 4 dias no hotel, você tem que ter coisas Não pode diferentes. ser igual, né? Senão isso é uma questão muito sensível. Você vai receber um evento só de judeu. Não pode carne de Não, porco. ou café da manhã com feijão, né? Feijão frio, né? Tem essa variação. O açaí Aí no nós almoço, temos. né? A Bourbon é uma das únicas companhias hoteleiras que tem uma área de gastronomia montada, uma diretoria de gastronomia realmente, com marcas, né? Nós temos as marcas, né, dos restaurantes, porque tem um foco muito grande na excelência da alimentação. Isso é muito reconhecido pelo mercado. A gente, às vezes, nos concorrentes fala, não, prefiro o Bourbon porque a comida é melhor. A gente escuta muito disso. Sim, e realmente isso, né? isso é uma obsessão para nós. Entrega da excelência, ela não é só no quarto, é no todo. É no conjunto, né? Legal. É isso cativa o cliente, né? Na próxima você não precisa mais convencer, né? E vem as opções para celíaco, e vem as opções de criança, e vem os veganos. Então tem que estar tudo nesse meio aí, tá tudo sendo controlado. Quando você está lá no restaurante com 1.000 pessoas, parece que ninguém está vendo, mas está muita gente olhando. Puxa. E tudo, de novo, volta para a precificação, né? Isso. Tudo isso, precificação. Como que eu faço isso rentabilizar melhor, né? A gente tem um roteirinho aqui, né? Sim. Que é um norte, que o Alex não lê. Não, mas aqui já passou. Não, já. então, e é um barato isso, porque a gente foi num bate-papo e, aí eu tô vindo aqui, check. Foi. Eu não li, foi. E eu não falei de distribuição, eu preciso falar. Então vamos falar. Os dados com o investidor, não é isso? Não, distribuição é como que o produto chega no cliente. Boa. Eu acho que é isso daqui, que é a apresentação, narrativa. Um pouco. Vamos retroceder então. O que acontece? Antigamente, como eu falei, você ia no cliente, entregava, ele ligava, fazia reserva, né? Mas a tecnologia trouxe a facilidade de hoje, na palma da mão, você fazer reserva em qualquer lugar do mundo. Mas como que o meu hotel está ali? Qual é o custo dele estar ali? Por que ele está ali e não está aqui? Por que ele está no azul e não está no vermelho? Por que não é mais barato ou está mais caro? Como que faz uma pessoa que está no Japão reservar um hotel aqui? E você reservar um hotel no Japão? Você vai confiar? Então aí entra a distribuição. A distribuição nada mais é isso, é colocar o hotel na prateleira. Em diversos canais. Todos têm um custo, uns mais, uns menos. A hotelaria entrou muito, no começo, na distribuição igual de companhia aérea.
nós chamamos de GDS, Global Distribution System, que é aquela tela de DOS que a gente viu o cara da companhia aérea olhando ali. Por quê? Porque se o avião voa para um destino, tem cliente que vai se hospedar lá. Então, por que eu não coloco o hotel lá para o cara já reservar? Mas só quem usava isso era a agência de viagens. Então, a agência de viagens emitia uma passagem para você para Belo Horizonte e logo apareciam hotéis em Belo Horizonte. Então, essa foi a primeira tecnologia que entrou. E depois, quando inventaram internet, XML, isso bagunçou. Então, hoje, você tem uma cadeia de intermediários que você coloca o seu produto. E uma vez que você coloca o seu produto, ele pode estar em qualquer lugar do mundo. Você não tem mais controle disso. Não. Porque tem uma coisa chamada Google, né? E aí você está aqui e seu hotel aparece para ser comprado em Hong Kong por um outro player. E eu não tenho contrato com ele. Mas ele está comprando de um, que está comprando de outro, que está comprando de mim aqui no Brasil. O câmbio também é um problema nisso. As transações internacionais. Como que eu faço para pagar um hotel no Japão, na Coreia, no Vietnã, na Tailândia? Então, esses intermediários, operadores, agências, os brokers, que a gente fala que são os grandes compradores, eles fazem acordos locais e ele te apresenta aqui no Brasil. Você está indo para uma ilha no Pacífico, você quer hotel? Eu tenho. Só que para chegar aqui para você reservar, ele falou com 2, 3 aqui dentro. Porque aí você vai falar, eu quero esse. É uma cadeia. É uma cadeia. E a reserva tem que chegar lá. Como isso? Só que nisso, se a gente falou de escorrer a margem na comida, é onde escorre a margem Como é que você controla na o preço? distribuição. Então, aí esse é que a gente tem que implantar, essa inteligência na distribuição. Eu tenho que escolher, numerar, tentar controlar dentro daquele universo que eu enxergo, da onde eu estou vendo. Então, quem me distribui na China, eu sei, eu consigo descobrir quem me distribui na China. Quem me distribui na Inglaterra, eu consigo. Nem sempre eu controlo isso, mas eu consigo ir segurando. Mas é humanamente impossível hoje você ter 100% do controle do seu próprio inventário. Então, uma das principais exemplos que eu dou é 1, 2, 3 milhas, que todo mundo sabe o que aconteceu. 1, 2, 3. Eu não tinha acordo com eles direto, mas meus hotéis estavam lá sendo vendidos. Então o cliente reclamava de alguma coisa, ele comprava de outros, né? E não tem como parar isso. Aí eu descobria quem ele comprava, ia lá e fechava o caminho desse cara. Só que esse cara ele tem produção boa para mim em vários hotéis. Então eu falava, pô, não distribui para 2, 3 milhas. Aí ele, não, tudo bem. Daqui a pouco ele ia lá e abria de novo. Então, a distribuição é o que eu falei, é onde está a chave da rentabilidade. Porque eu posso ter um preço alto e não chegar no cliente certo. Né? Então vamos imaginar, eu uso sempre o exemplo da prateleira do mercado. O que está na nossa altura do nosso olho quando você está no mercado? Geralmente é o que mais vende, O que alguém o que pagou traz mais pra margem, mais margem está É isso. incluso. Alguém pagou Quem pra pagou falar. ou tem uma margem maior. Os canais eletrônicos são assim. Por que quando você pesquisa um hotel, aparece aqueles primeiros 5 sempre? Porque a agência online do lado dela, ela vai oferecer o que para o cliente que procura? O que eu tenho mais margem, o que mais vende, o que me dá menos trabalho, menos reclamação, que as fotos são mais bonitas. Então não é por acaso que você recebe no seu Google uma oferta de um hotel. Quando você fala do nada, putz, eu queria ir para Paraíba. Daqui a pouco você abre lá o Instagram, tá lá a Paraíba, aparecendo hotéis na Paraíba. Aquilo tudo tem um custo. Sim. Entre estratégias de marketing, remarketing, quando você entra, sai, depois aparece a propaganda, entra o SEO, né, que é a otimização de palavras do Google, Google AdWords. Então, tudo isso é a distribuição. É exatamente o que eu falo. Não adianta nada eu ter um bom produto hoje, uma boa estratégia, não chegar para o cliente. Eu vou estar lindo todas as etapas, mas não vai ter cliente. Ou o cara vai chegar por acaso. E aí que está a margem. Como que eu garanto que o cara compra do meu direto? Que é onde eu tenho mais margem, mas onde eu garanto também essa transação. O cara está comprando do meu site, ele está comprando da minha central de reservas. Eu tenho controle de tudo isso. É difícil. Porque eu estou lidando com players que não são do mercado de hotelaria. Eles são players de tecnologia. É igual o taxista com o Uber. Acabou, amigo. Não vai brigar. Ele já está 20 passos à frente. Então eu tenho players que estão 20, 30 passos, que investem 1 bi de tecnologia.
Você pensou, ele te oferece. E a gente está caminhando para isso. Então é um caminho mais árduo. Por que é um caminho mais árduo? Porque a hotelaria, hoje, o hotel que nasce hoje, ele já nasce um pouco assim. O hotel que já existe desde as outras eras, é mais difícil fazer essa mudança. Você leva mais tempo. Investir marketing, investimento em marketing, vamos calcular o ROAS, vamos calcular o ROI, vamos calcular todos esses termos. No final, o investidor quer olhar a linha final. Sim. Mas você acha que não é uma questão até de cultural, que a gente precisa talvez ensinar de novo o consumidor? Eu vejo isso, por exemplo, pensando ali, fazendo uma analogia com o mercado de refeição. Né? A gente sabe que se a gente ligar direto no restaurante que a gente está acostumado a pedir, Sim. é mais barato do que você comprar num aplicativo. Sim. E ainda assim a gente continua usando o aplicativo. Mas é justamente porque você vai ligar no restaurante. Como que eu faço para pagar? Cri. Você vai dar o cartão? Dado sensível, com a LGPD hoje não pode. Você vai fazer um Pix? Esse Pix lá no lado do hotel, ele está integrado com o caixa dele? A comida veio fria. Ele vira porque assim, vou te falar um caminho de reserva. Vamos falar. Eu entrei no site. Fiz a reserva. Antigamente, você entra, faz uma reserva, chegava um e-mail para uma pessoa. Ela ia lá, digitava no sistema. Você fazia o pagamento, ela tem que estar na conta do banco. Verificar. Ver se pagou, ela tem que ir lá no sistema, mudar o status para pago, porque senão na hora que você chegar no hotel, o recepcionista vai te cobrar. Você fez a reserva numa segunda, está chegando numa sexta à noite, vai ficar o fim de semana. Tem que mudar. Hoje é tudo ligado. Então, se eu quero competir com o iFood, vamos usar um exemplo, eu tenho que ter um serviço parecido com ele. Porque senão você vai ligar lá para pagar, paga aí na hora. Aí manda o motoboy cobrar. Chega lá, a maquininha não passa, por algum motivo. Volta. Mas normalmente é mais caro, né? Não, existe uma margem. Tudo isso tem margem. É isso que eu estou falando. A distribuição, a chave está aí. Tudo isso tem margem. Seja um clique no Google, seja um anúncio, um remarketing, um display, um outdoor, uma mídia offline, uma mídia que está falando de marca, não é somente branding, ou uma mídia direcionada direta de um produto, tudo isso é custo. Então a gente tem que entender dentro da distribuição qual que é o menor custo. Se eu colocar aqui meu hotel para vender aqui, quanto que eu estou deixando na mesa? Estou deixando 10, 15, 12, 8, 5. Você vender direto, qual é o custo? Mas também tem um seguinte, para vender direto também tem custo que muitas vezes ele não está claro. Eu tenho que ter mais gente atendendo o telefone. Eu tenho que estruturar um meio de pagamento. Eu tenho que estruturar, né? Então, você deixa de fazer o seu business. Exatamente. Né? Então, assim, existe o certo e o errado? Não, existe o que é ideal para aquele hotel, para aquele momento, para aquele dia, para aquele jeito. Se você quer ter mais controle, é natural que você quer só reserva direta. A melhor margem está ali. Mas você tem que entender que você tem que fazer uma estrutura. O cliente não vai chegar, se você não tiver um bom atendimento, desde o anúncio. Ele vai clicar uma vez, ele não conseguiu pagar, ele não clica mais. Sim. Na verdade, não é nem então um canal de venda, é hospitalidade. Hospitalidade, mesmo, né? é um guarda-chuva. É ter ali a opção para o cliente. É um guarda-chuva. Às vezes eu vou numa reunião e o cara fala, pô, mas o dono do hotel, as suas reservas são todas através de intermediário aqui. Quanto você gasta de marketing? Eu faço R$3.000 por mês. Eu falo, desculpa. O cara gastou 300 mil. Não dá. Eu não vou conseguir driblar isso. Hoje tem uma leque de ofertas, né? O cara, a gente está falando aqui, daqui a pouco vai aparecer para vocês anúncio de hotel o tempo inteiro. Então, assim, a gente tem que estruturar um caminho de venda direta. E não é da noite para o dia. É uma questão cultural, é uma questão de tecnologia, é uma questão de fricção na hora da compra. Por quê? Você tem canais que você, com 2 cliques, seu cartão já está lá, criptografado, reservou. Agora, vou fazer uma reserva direta, não consigo tem pagar. Estratégia. Eu, durante 11 anos, eu tive um site de vendas, um e-commerce. Então você sabe bem o que eu estou passando. E aí, lá na garagem, eu tinha, em marketplace, produtos em que, na verdade, afetava a minha margem, talvez. E tinha alguns produtos que nem margem não tinham. Isso. Mas porque isso daí me dava entrada num cliente em que eu não conseguia buscar. E bacana, porque o cara fazia uma compra por lá. Sim. E é óbvio, aí eu entregava para ele de uma forma diferenciada, com uma bela caixa, uma bela apresentação. Isso. E uma comunicação interna. Que essa comunicação interna, o cara não ia chegar através
Então, um panfleto, um desconto, Sim. uma promoção que eu obrigava o cara numa próxima compra a comprar direto no meu site. Isso. Então, eu acho que até isso. para trazer para as pessoas você pode comprar um controle da marca X aqui, do ar-condicionado, no site da marca X, e você pode comprar lá no ML alguma coisa lá. Isso. Qual a sua escolha? Depende, o ML vai me entregar em 24 horas, Sim. o outro vai demorar 2 dias. Um grande problema da compra. Aqui tá R$20 mais caro, aqui tá R$20 mais barato. Aí, É prós e contras. Né? prós e contras. Um grande problema que ninguém pensa nisso é o pós-venda. Pós-venda. E se você tiver um problema, com quem você fala? Né? Então, a pandemia trouxe muitas lições aqui também para todos. Lição, né? e evolução. Porque assim, a gente e meus amigos aí do mercado não me odeiem pelo que eu falo, mas quando você lida direto com o fornecedor, pelo menos conosco, a gente tem nome, tem cara. Você vai ligar, você vai encontrar pelo menos uma tentativa de resolver. Se você comprar por um terceiro, um quarto fornecedor, eu não tenho relação com você. Então eu preciso cancelar. Eu nem sei do que você está falando. Não comprou comigo. Comigo você precisa cancelar, vamos avaliar. Não estou dizendo que sempre vai ser 100%, mas a gente tem nome, CPF, tem cara. Agora, você resolve comprar de um intermediário de fonte duvidosa, por quê? Como que eles te atraem? Eles põem preço menor. Eles tiram da margem e te fisgam. Lindo, maravilhoso. Comprou. Putz, não vou poder ir mais, quero cancelar. Você vai ter que falar com quem você comprou, não comigo. Você comprou meu produto, mas você não tem uma relação comercial comigo. Então é isso que a gente tenta passar. E tem gente séria que faz isso no mercado também, de intermediação. Tem gente séria. Muita gente séria, que está aí há muitos anos, que é parceiro nosso e que a gente faz questão de trabalhar junto, porque a gente sabe que lida, ele está expondo o meu produto, mas ele vai tratar com cuidado o que o hóspede precisa. E tem gente, como a gente falou, como eu já citei uma aqui, que é uma pirâmide. Ele está ali só para ganhar volume, para vender uma outra coisa, etc. e tal. Então, o que eu digo sempre a gente tem estatística aí que para fazer uma reserva de hotel, na média são 6 a 7 pesquisas em locais diferentes que uma pessoa faz, na média. Né? Tem ainda o mais old school, que é aquele que quer cara a cara, ele procura as lojas físicas. A geração mais nova é tudo digital, não quer falar com ninguém. Na média isso dá umas 6 ou 7 vezes. Leia, vá até o fim da tela, tem pegadinha. Tá mais barato, quando chega lá tem uma taxa. Aí ele chega no mesmo preço que eu estou vendendo. Ou às vezes Por que mais. você vai insistir? Ou às vezes mais. Por que você vai insistir? Então, eu falo assim, leia, se informe, não saia reservando, comprando de qualquer jeito, no impulso. Porque às vezes tem uma cláusula, uma regra ali que você não leu, e depois, meu amigo, balbal, aí você vai... E o cara às vezes nem percebe, né? Porque ele já saiu da lista de busca de preço. Isso. Ele achou que era mais barato e no final ele já nem lembra quanto é. Exatamente. E ele acaba... Isso. Ficou com aquela impressão do início. E aí que eu falo, o departamento de distribuição está metido nisso aí. Então é onde a gente tem um grande desafio de trazer a melhor informação, mais limpa, mais clara, menos fricção de compra. E imagine que isso é um universo de uma regra infinita. Por quê? Eu tenho no mesmo hotel, vamos falar de novo de um resort, uma reserva que é um casal, uma criança de 3 anos. Do quarto do lado é um casal, uma de 3 e uma de 7. No do lado é um casal, uma de 11 e um bebê. O outro é só um casal. O outro é um cara sozinho. Todas essas reservas são diferentes. Sim. Vêm por momentos diferentes, configurações diferentes. Então, como que o cara escolhe criança? Como que você chega lá e tem um berço? Nessa era digital, todo eletrônico, eu tenho que trazer a menor fricção possível. Então, eu tenho que colocar no meu site a opção disso, daquilo. Isso está linkado com o preço? Eu estou cobrando mais, estou cobrando menos? Como que é? Ou você vai sofrer, você faz uma reserva, depois você vai ligar para o hotel. Ficar pendurado no telefone tentando conseguir um berço para o seu filho. Então, a distribuição é isso. O segredo da distribuição é trazer o que você quer, do jeito que você quer. Nem sempre vai ser, mas vai ser mais próximo do que eu quero. Eu tenho 7 adultos e 4 crianças. Como que configura? Porque quando você coloca lá para fazer essa simulação, você não sabe se os adultos são casal, se são primos, irmãos, amigos. Sim. Um quarto tem criança, outro não tem. De que maneira que aquilo fica claro para você comprar? Então esse é o desafio. Na era de AI, isso está hoje revolucionando. Né? Está evoluindo. Está evoluindo. Mas você tem que dominar isso também.
Porque senão não adianta nada você ter. Eu tenho AI aqui, meu chatbot e tudo mais, e a estratégia por trás não está bem construída. Se você põe lixo, volta lixo. É isso. Escreve errado, volta errado, né? Então eu digo que as áreas são complementares por isso. Revenue, estratégia, distribuição, a prática, é onde executa. E isso que vai para frente. E você tem todos esses dados. E como que você apresenta isso? Como Isso. construir uma narrativa clara com esses dados? É isso aí. Para você falar, não só número. Exato. E eu lembro muito bem aqui do nosso presidente que difícil é fazer o simples, né? Difícil é fazer o simples, né? Porque às vezes a gente vai para uma apresentação e tem 5.000 dados. Bom, a gente tem momentos, estratégias, ferramentas que, para quem é mais técnico, a gente tem maiores informações e conforme a gente precisa passar a mensagem, a gente vai afunilando. Esse é um desafio permanente e diário, principalmente na era digital dos calls, né? Porque você imagina, sabe, uma planilha num call, ninguém entende. Esquece, amigo. A célula J6 tá aí. Então a gente tem que traduzir isso nessa linguagem mais padronizada, mais simples, mais fácil de entender, né? No final, todo mundo quer o mesmo objetivo. Mas se eu chegar aqui e começar a falar o techniquez, quem está olhando vai desligar. Eu tenho que, né, deixar tangível, né? Como que eu trago? Esse é um desafio permanente. A gente hoje tem usado bastante AI para isso. Então eu tenho relatórios que eu vou lá e consolida para mim. Quer que eu resuma mais? Resume mais. Isso vai ajudando a gente nos processos, né? Planilhas gigantescas. Sistemas, eu tenho o RMS, que é o Revenue Management System. Eu tenho outros. Tem que olhar vários. Muitas vezes o Excel resolve. Novamente, o simples é o mais difícil. Porque às vezes é uma simples conta. Você cria um cenário gigante. Mas entra a chave que é o gargalo de todo mundo, né? A comunicação. A comunicação é o gargalo de todo mundo, da humanidade, né? E aí, a minha área, que é uma área muito técnica, eu tenho que lidar com pessoas que não são técnicas, são emocionais. Esse é um desafio permanente. Então, assim, é o que eu batalho muito com o meu time. Eu falo, gente, não adianta você abrir que você entende. Você entende. Você está dentro desse contexto. A pessoa está lá em Fortaleza, a pessoa está em Manaus, a pessoa está na Argentina. Ela está querendo só descobrir quanto que vai fechar o mês dela, o faturamento. A gente não pode fazer um caminho todo tortuoso. Desconecta. Passa em segurança. Então, o nosso objetivo sempre é trazer isso. Trazer a linguagem do técnico para uma linguagem mais clara e tangível para todos. Esse é um desafio permanente, diário. Esse é o desafio de tudo, né, Alex? É o seu desafio com o seu cliente, o meu desafio com o meu cliente, é o nosso desafio aqui Isso. e conseguir fazer um podcast que a pessoa vai assistir 1 hora. Sim. Não, e as pessoas cada dia mais têm menos paciência, Menos, né? O sim, tempo, Isso, né? justamente. Passando. Como que você amarra a pessoa a prestar atenção do começo ao fim, na sua apresentação, na minha, nessa nossa aqui. Sim. Eu costumo dizer para minha equipe que a gente precisa aprender a trabalhar com a cabeça do engenheiro, né? Que ele quer saber qual é o status atual e qual é o próximo passo. Então, É por aí. né? Então você tem que resumir tudo que você gastou, todo o seu tempo, fazer aquela apresentação, mas ele vai prestar atenção nesses dois dados. Né? É isso. Onde a gente está, onde a gente vai chegar. Qual é o próximo degrau? Não, é isso aí. E nós temos isso muito enraizado na empresa, porque, como eu repito aqui, nosso presidente fala, o difícil é o simples, né? E a gente lida com pessoas de diversos níveis. Então, como que eu faço essa cultura de revenue transbordar, né? É difícil, é um desafio muito grande. A gente viaja muito, eu vou muito para os hotéis, nós fazemos reuniões concentradas na estratégia, mas eu sempre falo para o meu time, simplifica. Uma página, 2, cores totalmente primárias, para a gente poder ter uma linguagem universal. Sim. Não adianta nada eu estar falando tudo isso aqui, e você ligar fazer uma reserva e a pessoa passar o preço errado. Furou. Desconstruiu tudo. Furou. Né? Ou mal atendido. Furou. Né? Então, é um ecossistema complexo. E as variáveis, como eu falei, são muito maiores do que a gente imagina. Né? Às vezes a gente se dá bem com a morte de alguém. Porque o cemitério é do lado do hotel.
Vê se pode isso. Não, Não é verdade? E tem variáveis talvez. Não, tudo que você falou aqui, cara, minha cabeça tá assim, cara. Eu falei, cara, ele tem que ter a mãe de Ná trabalhando com ele. É mais ou menos uma bola de cristal. E eu achei um ponto muito legal aqui, que você falou que está sempre viajando nos hotéis. Sim. Se precisar de companhia, alguém só dá ideia. Pra viajar sozinho é Eu, uma eu, merda, eu tenho uma ideia do que você fazer daqui a um ano, mas eu vou deixar o ano todo. Olha, uma coisa que eu falo pra vocês, a gente Tô à disposição. Tá? Cliente oculto, o que você precisar, conta com a gente. viajar, Puta, é boa. viajar tá dentro do mundo da hotelaria. Mas chega uma hora que vira tão usual, né? Tão prático, sim, né? sim. Que você, de novo, tal. Mas faz parte. Vou não tem voltar na jeito. minha irmã, que era moça. E aí, Fala tá, pra ela, né, o que tá é o viajando? Não, eu tô trabalhando. É. Caramba, você tá em Recife. É. outra- e daqui é a outra- pouco é eu outra- tô em Santa Catarina. O ar parece e- que é diferente, Então, né? Agora, uma coisa que é fato é, a tecnologia não substitui o olho no olho, né? Não substitui. Não adianta. É. Por mais que tenha, não substitui. Não, Então, assim, a gente tem que. Eu falo muito pro meu time também. Eu falo, vocês estão aqui no escritório. Chega 18 horas, todo mundo fecha, pega o seu caminho, vai para casa, ar-condicionado, uns melhores, outros nem tanto. Fala, e quando a porta do hotel abre lá em Fortaleza, na orla, que entra aquele bafo quente, chega um grupo com 40 pessoas querendo subir pro quarto, correndo. Vocês estão lá para receber? Não estão. Falei, então a gente tem que rodar os prédios para entender a realidade. Porque às vezes eu estou falando alguma coisa aqui que não se aplica lá, mas eu tenho a teoria. Eu sou da matriz, eu imponho. Porque a teoria é linda. É lógico, eu imponho, eu sou da matriz, como que você não vai executar o que eu estou falando? Você vai executar o que eu estou falando. Só que aí chega lá, começa a estar errado, começa a estar errado, é errado, você tem que ir lá. Então, nada substitui o olho no olho, sentir o movimento. A gente vai e fica sentado no lobby, ouvindo o que as pessoas falam. Chega no café da manhã, senta, ouve, nem se identifica, mais ou menos como o culto, mas ouve. Essa percepção vai mudar aquilo que você pensa. Então, às vezes, você está forçando uma estratégia que não dá certo. Sim. Está errado, você está trazendo o cliente errado para aquele produto. Também. Né? Ele chega com uma expectativa, é frustrado, ou o contrário. Né? Então, nada substitui o olho no olho. Ainda a tecnologia está aí, a gente tem que usar, é call, etc. Legal, mas o olho no olho não tem como A substituir. gente falou isso há pouco. Eu acho que a gente confunde algumas coisas, né? A padronização e a automação não substitui a humanização. Exatamente. Porque as pessoas ainda querem isso, Querem. né? Ele Querem. quer ter um atendimento, né? E até puxando na memória, porque a gente teve um episódio que a gente falou sobre IA. E uma das coisas que a gente falou, que eu continuo com essa, para mim isso ainda é real, que é a gente está chegando num ponto em que essa humanização está valendo e vai valer mais dinheiro Sim. do que o resto. Que é automático o resto, né? Hoje em dia, um dos principais Essa humanização ativos vai ser o ativo, é isso. O principal ativo vai se tornar a humanidade. a humanidade. Porque hoje a gente percebe na nossa área, por exemplo, que sem cliente nada funciona. Então, não adianta você ter a maior tecnologia do mundo e não ter o cara usando. Sim, Nada substitui isso. A não vai gente tem uma ter- área de pessoas. e não vai ter cliente se não tiver quem atenda. Exato. E por aí vai. Exatamente. Não adianta. Então, Não, a briga é tão acirrada no mercado que se você não tiver esses diferenciais do humano, você perde o jogo. Perde o jogo. Perde o jogo. Agora, Fernandão, visão de futuro, até para a gente finalizar aqui. Olhando para frente, né? Como que você enxerga o futuro da hotelaria e de RM mesmo Isso. também? Aí eu vejo assim, a hotelaria ela passou por algumas transformações aqui no Brasil, primeiro falando do Brasil especificamente, que é a nossa realidade, mas ela primeiro com a chegada de cadeias estrangeiras com maior poder de fogo de investimento, isso transformou um pouco o mercado e fez crescer também a necessidade de competência dos locais, né? A concorrência internacional traz, eu tenho que superar, Subiu a ter régua, aquele né? subiu a régua. Depois houve um momento de compras, fusões, né? Em que você só cresce desse jeito, porque investir é muito caro. E eu acho que hoje, no geral, a hotelaria está buscando muito a experiência. A chave do mercado de hotelaria é a experiência. A experiência do começo ao fim. Mesmo o executivo, ele quer ficar num local que ele tem uma melhor experiência. Não é mais o sol, cama, chuveiro, internet, que já foi há muito tempo. Então, de que maneira esse é o desafio da hotelaria?
de que maneira você traz mais experiência para o executivo, para a família, para uma executiva mulher, que é diferente, para as crianças, de que maneira que a hospitalidade consegue trazer essa experiência. E esse é o grande desafio do futuro. A gente já tem avanços nessa área, mas é uma área que permanentemente... Porque você fala assim, por exemplo, nós temos o resort de Atibaia. Os adolescentes quase não gostam mais de ir. Né? Ficou chato. Eles iam quando até 10 anos, 11 anos, ficava com a recreação o dia inteiro, aquela farra, passa todo mundo cantando. Não conseguia nem dormir uma semana antes. Isso. Tá ansioso. Mas depois ele chega, ele quer estar com os amigos. E aí o fim de semana com o pai lá é ruim, porque ele está longe dos amigos. Então, de que maneira que a gente cria atrativos para que ele não seja o estraga-compra? Porque o pai acaba indo porque o filho quer. Nós temos a Turma da Mônica, que o filho é cadastrado, né, o Clube da Mônica. Então, assim, o adolescente pode estragar uma compra minha de 20, 30 mil reais. Porque, eu não vou, é chato, não tenho o que fazer. Então, o desafio é esse. A gente tem que estar permanentemente tentando olhar para a experiência. A experiência é a chave do negócio. Como é que você resolveu esse problema? A gente criou alternativas, jogos, games e outras alternativas do hotel. Depois você me dá uma receita do bolo lá, que eu tenho esse cara em casa. Nem sempre agrada, né? Nem não, sempre agrada. quer voltar no meio do caminho. É né? isso aí, é isso aí. A receita é levar 2, 3 amigos. Tem isso também. Essa Então, é a assim, promoção que vocês têm que fazer. E quando a gente Vai fala ficar mais caro, pô. Não, mas a promoção é ter um sim, desconto para você levar um amigo do sim, filho. sim. E assim, e a gente fala de experiência, como eu falei desde o começo, né? Você tem que ter uma boa experiência de compra, uma boa experiência de impacto, do anúncio. É um caminho, não é o fim. Né? Uma boa experiência de compra, a compra tem que conversar com o anúncio. Quando você chega, o atendimento tem que ser bom. Porque hoje com a internet é um post no perrengue chique, te derruba. Isso daí. Né? Te derruba, então você tem que tomar cuidado. É o guarda-chuva. Isso, é e a experiência no hotel pequeno, no grande. Lógico, você não vai ter aquele hóspede requintado num hotel mais econômico. Mas aquele hóspede ele vai ser surpreendido pelo quê quando ele chegar lá? O que agrada ele? Vai ser uma água cortesia? Pode ser. Pode ser um drink, mas a empresa não permite alcoólico. Pode ser um sanduíche, um desconto naquilo. Pode ser uma experiência no quarto. Pode ser, né, um roupão. Porque quem tem roupão hoje em dia não tem, mas no hotel, às vezes isso é um glamour. Eu não sei, estou citando coisas assim, porque você tem que surpreender, você tem que ter um caminho de experiência. Né? E a gastronomia está muito ligada a isso, e quando a gente fala de entretenimento e lazer, vem um portfólio muito maior, né, de possibilidades. Para a RM, é uma área ainda em evolução no Brasil, porque geralmente são pessoas de reservas e vendas que migram. Eu migrei, eu fiz um curso de Cornell, né, especializado em Revenue Management, eu recomendo para todos. Agora, é online, é inglês, etc. e tal, não é tão fácil levar, mas é básico, eu acho que todos têm que fazer o curso de especialização. Tem que gostar de número, porque é dormir e acordar falando de número. Não adianta. Dados. Dados o tempo todo, ocupação, receita diária e por aí vai. É uma área legal porque você vê resultado no trabalho, né? Então, assim, você consegue, vamos montar uma estratégia diferente, aquilo dá resultado, isso te satisfaz. Então, as pessoas são felizes fazendo isso. Não é uma área chata, mas ela é uma área tensa. É viver no limite. E a tomada de decisão? Você compartilha ou ela em momentos ela é 100%? compartilhada e em alguns momentos ela tem que ser top-down, não tem jeito. Ela tem os dois. Como eu falei no começo, a regra de hoje não vale para amanhã, a de ontem, hoje já não vale mais. O mercado é muito... Sim. Então você toma uma decisão agora de negar um negócio que amanhã você vai estar lá atrás dele. Ou você aceita um agora que amanhã você não quer mais. Você Mas tem já que lidar. aconteceu de você ter que mudar a política de preço no mesmo dia? Já, a gente muda mais de uma vez durante o dia. A gente tem um comum, software, é comum. Tanto eu posso fazer manualmente como o meu software de gerenciamento de receita faz. Eu programo, cada 3 apartamentos novos que entram, ele sobe. Cada Então, 3, conforme igual a ocupação e mercado. e eventos de mercado. E mercado, porque, vamos dar um exemplo aqui. Eu estou num fim de semana que é vazio, aquela região. Mas eu captei um grupo de uma igreja que vai fazer um evento. Aí eu estou com 80% de ocupação por causa desse grupo. Eu vou subir meu preço dos outros 20%? O mercado está inteiro vazio, eu vou ficar mais caro que todo mundo. Não vou vender mais. Aí você toma essa decisão. Eu só quero ficar com esses 80%
ou eu quero complementar os outros 20? Eu não vou subir só porque eu tenho os 80, porque o mercado inteiro está vazio. E a gente mensura isso. Você olha e fala, bom, ó, o concorrente subiu, o preço médio do mercado está assim, está assado. Aí às vezes você vê um preço lá em cima e fala, não, ele está com algum grupo. Aí a gente manda o vendedor lá tomar um café no lobby para descobrir quem é. Ou então você tá com um grupo, por favor, colocar mais Tem que barato. ser um humano ainda, né? Não, porque tem que disfarçar, né? Toma um café, daqui a pouco vê lá o nome da empresa na camiseta das pessoas. Aí você entra no site do cara, tá lá, evento. Isso, aí você vai lá agora visitar a empresa para captar o próximo. Então, como eu falei, ele é mutável o tempo inteiro. Essa muito ideia, dinâmico, depois né? você vai na empresa, que o ano que vem vai ser aqui. É isso aí. Vai lá o vendedor, bater lá, entender o caminho, quem é o decisor, convida para vir no seu hotel, faz uma visita técnica. Qual o tamanho do teu time hoje? Hoje eu tenho 6 revenue managers e uma gerente e 4 pessoas em distribuição só na matriz. Mas a gente replica isso para os vendedores todos dos hotéis e departamento de reservas. Que também ajuda Que nessa ajudam isso, precificação porque é o que eu total. falei. Abre a porta, entra 10 pessoas de um avião que voltou do aeroporto, isso influencia na minha precificação, muda tudo. Então a gente já tem esse ecossistema montado para a gente interagir todos os dias com eles. O que está acontecendo aí? real que eu faço time. aqui, real time. E a gente programa as coisas para acontecer Como é que sozinhas. faz isso para acompanhar isso 24 horas por dia? Relatórios. Não tem jeito. Indicadores. E fica assim, ó. Fica louco. Lembra que a gente- Dashboards. Você tem equipe full Tem- time. não, 24 horas. não, a equipe de estratégia é horário comercial. Mas nós temos os alertas em sistema que nos mostra se eventualmente eu já tive que fechar a disponibilidade de hotel meia-noite. Porque aconteceu alguma coisa e o hotel está lotado e está aberto ainda. Hoje a tecnologia propicia o inventário real, né? Então quando acaba lá, fecha em tudo sozinho. Mas já teve situações e a gente tem que forçar o fechamento. O hotel de repente estoura um cano, um andar inteiro tem que ser bloqueado e o hotel já está cheio. Eu tenho que ir lá forçar o fechamento, senão o sistema não lê e ele continua entrando reserva. Então também tem esse backup. Mas a gente estrutura o processo de um jeito que só explode quando explode mesmo. Aí você recebe Mas a aí ligação. explodiu. Mas aí explodiu. Normalmente ele já tem suas travas, seus controles. Às vezes a gente faz para entrar reserva subindo o preço. Eu faço o degrauzinho até uma hora que ele fica muito caro e entra 1, entra 2, entra 3. Então tem várias E estratégias. se entrar, maravilha. Maravilha. Né? Mas no resumo é isso. Os recados paroquiais, né? Então, o Bourbon é uma companhia, como eu disse, de muitos hotéis, 24 hotéis dos mais variados tipos. Inauguramos piscina com onda em Atibaia, nova piscina em Foz do Iguaçu, reformamos a suíte presidencial do Bourbon Curitiba, é a maior de Curitiba, né? E convido todos aí que vão assistir esse podcast a comparecer nos nossos hotéis. Será um prazer. Eu vou ficar até dezembro lá. Isso. Eu vou visitar todos que eu vou acompanhar o Fernando esse resto de ano. Eu não quero esse trabalho, eu vou ficar só lá no Bourbon Atibaia lá e tá tudo tranquilo. Vocês vão me dando as informações. Aquilo lá é uma loucura, né? São mais de 800 funcionários, 24 horas aquilo, evento de 2.000 pessoas saindo, um feriado entrando. Aí tem o famoso back-to-back. Back que to é o back. back-to-back, né? Você limpar o quarto enquanto acontece esse... Por isso que o check-in tem O 3 cara horas tá dando de check-out, diferença. o check-in. Só que aí eu preciso limpar 300 quartos em 2 horas. Aí você tem camareira extra, cada uma faz quantos quartos? 20, 25, você tem uma métrica. Aí o cara liga e fala, pô, dá pra prorrogar o check-out? Check-out, né? tem tudo isso. A gente Early check-out. early check-in e late Early check-out. check-in, late check-out. Tem negociações que a gente negocia com o cliente, fala assim, eu preciso que você saia um pouco antes. E você negocia, precifica isso. Você vai lá Porque pro bar você lá vai ter um embaixo. feriado. né? Não, aí você negocia, eles fazem check-in de manhã no café da manhã, check-out no café da manhã, para você limpar, porque vai entrar um outro grupo depois. Então isso aí a operação fica maluca, mas é o que a gente sempre É fala. sala de guerra. É um né? negócio. Sala de guerra. Se tem cliente, meu amigo, Tá é o bom. segredo. O duro foi na pandemia, que a gente fechou todos os hotéis praticamente. Fechar um hotel, eu brinco muito. Eu falo, como é que você fecha um hotel? Não tem chave. Porque o hotel uma vez aberto, não tem 24 porta. horas. Sim. Né? A gente teve que encontrar essas chaves e fechar o hotel e desligar as pessoas ou suspender e o hotel ficar fechado. Você olhava aquilo. O que é isso, gente? É um apocalipse mesmo, porque fechar o hotel nunca... Eu já vi fechar o hotel por outros motivos, mas ele reabria, trocava de marca, ou encerrou, virou um prédio comercial. Mas fechar e não funcionar era um negócio meio traumatizante.
Então a gente agradece quando os hotéis estão lotados, porque sem cliente, sem hóspede, não adianta nada. Fernando, olha, primeiro, parabéns pela trajetória. Segundo, acho que você mudou completamente a minha visão míope do setor hoteleiro, né? Que eu só enxergava um lençol bem limpo e arrumado. É um desafio, acho que, né? Parabéns aí pela história. Acho que o grupo tem um resultado aí que é inquestionável, mas eu acho que você deixou claro aí que tem bastante gente competente aí, né? E fazendo acontecer e trazendo números para os investidores. Mais uma vez, obrigado por ter aceito o convite, estar aqui com a gente e volte sempre. Imagina, eu que agradeço. Obrigado. Fernandão, dados bem usados não servem só para operar, servem para decidir, construir e para gerar confiança. A gente agradece a sua visita aqui, toda a informação. Como forma de agradecimento, a gente tem essa caneca, que é um presente nosso. E um brinde. A ARM. E distribuição, senão me matam. Não, a gente vai arrumar confusão aí com o seu chefe. Calma. Terça-feira tem mais. Curte, compartilha, segue o canal. E o Du vai dar os últimos recados. Curte, compartilha. E como que acha o Bourbon nas redes sociais, site? Boa. Porque eu quero fazer minha reserva. Isso. Muito obrigado. O Como que eu faço? www.bourbon.com.br. Vai aparecer aqui. Isso. Nós temos os Instagrams, tanto do Bourbon Hospitalidade, como também dos resorts e do Hotel de Curitiba. Então, @Bourbon Atibaia, Bourbon Foz do Iguaçu, né? O nosso outro resort aqui em Foz. Dá moral pro Fernando que ele merece, né? Vamos pôr uma foto. Você manda as fotos, a gente vai colocar Se você me manda a foto com o hotel que a gente vai colocar nessa sequência. E na descrição do vídeo no YouTube vão estar os links também. Isso. E eu falei um pouco, né, de Foz do Iguaçu, que também que é um destino internacional, que nós temos um resort maravilhoso lá também, né, que tem um refúgio de animais. É muito bonito, cara. Tem um refúgio de animais, né, que são animais que são tragos com problemas, machucados, etc., são tratados ali, né? É um hotel que já tem toda essa parte de natureza, ele está dentro da mata, ele tem uma sala de eventos que chama Pátio da Mata, que é fantástica. Passou recentemente por renovação, um hotel já de mais de seus 40 anos, 50 anos, mas que está sempre impecável. Então eu convido todos a conhecer nossos hotéis. Como o Du falou, bourbon.com.br, a gente vai colocar as fotos aqui, eu que agradeço. Falo muito, né? Origem comercial, fala muito. É um podcast, a gente gosta disso. Se eventualmente tiver uma outra oportunidade, será um prazer de a gente conversar um pouco mais. Tem outras áreas que a gente pode explorar. Agradeço muito e vamos em frente. Curte, dá o like e compartilha que com certeza. Eu agora vou, final de semana, Bourbon. Aí, ó, fechado. O Alex já falou, mas terça-feira tem mais. O Du não vai. Show. Somos amigos. Falei muito, 1h30 a gente ficou aqui. Não, mas foi show, cara. Muito legal, cara.